Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aqui, né, com nossas aulas da quarta-feira, encerrando com a aulinha de matemática, né? Estava observando aqui que no dia 19 de agosto foi a nossa última aula que a gente viu aí de geometria, né? A gente estava só na equação de segundo grau, teve avaliação e tudo. E aí a gente fez uma correção do exercício na página 149, né? Infelizmente vocês não têm o livro, mas eu vou passando as atividades, vocês vão vendo aí, né? E aí, pessoal, vamos dar continuidade com esse assunto que a gente está vendo aí, que são figuras semelhantes, né? Estamos vendo figuras semelhantes e hoje nós vamos ver a razão entre as medidas de perímetro de polígonos semelhantes e razão entre as medidas de área de regiões poligonais semelhantes. Então, a gente já viu a razão entre as medidas de lado. Somente para a gente saber se uma figura é semelhante à outra, a gente estava fazendo a divisão, né, dos lados correspondentes. Como, por exemplo, eu gosto de fazer o lado maior pelo menor. Fica melhor, é melhor do que o menor pelo maior, né? Se você fizer o menor pelo maior, dá certo. E se fizer o maior pelo menor, também dá certo. Mas eu prefiro o menor, o maior pelo menor. Por exemplo, o lado que corresponde EF, aqui é o AB. Então eu faço essa razão. Ó. Essa razão proporcional, ó, RP, a razão proporcional, eu digo que é EF, está para AB, está para o lado AB, assim como EG, ó, esse lado EG está para AC no outro, ó, AC aqui no outro, está para AC, assim como FG, que é esse lado aqui, assim como FG, está para BC. Ou seja, isso aqui tudo é igual, né? Dá tudo o mesmo valor. Então, vamos fazer aqui essa razão proporcional, substituindo aqui valores, ó. E é o que eu digo, se você fizer de lá para cá, do pequeno para o grande também dá certo. As razões serão semelhantes, serão congruentes, né? O mesmo valor. Então, pegando aqui, ó, 10. Se eu pegar 10 dividido por 5. Não, vamos começar logo pelo que eu botei aqui, né? Que é o EF, né? 6 por 3. Se eu pegar 6 e dividir por 3, vai ser igual a 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, que é igual a 8 dividido por 4. Ó. O FG pelo BC. 8 dividido por 4. Pode olhar aqui, ó. Aqui dá 2, aqui dá 2 e aqui dá 2. Portanto, essas figuras elas são semelhantes. Esses dois triângulos eles são semelhantes. Beleza? Isso tomando como base a medida dos lados correspondentes. Mas eu posso também tomar como base o perímetro. Vamos dar uma olhadinha aqui no perímetro. Olha só. O perímetro é a soma de todos os lados aqui, no caso, né? Então vai ser 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Então, bota aqui, 24. E o outro, ó. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 24 dividido por 12 dá igual a 2. Percebe aí como dá certo também pelo perímetro? E dá certo também pela área. Pela área do triângulo também dá certo. Só que tem um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês agora. Veja bem, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Ora, relembre aí, ó, como é que a gente calcula a área de quadrilátero? Ó, presta atenção aqui, ó. Como é que eu calculo essa área? Essa área eu calculo um lado vezes o outro, né? 6 vezes 8, ó.
essa área total, ó, 6 vezes 8. Então, isso aqui dá o quê? 48. Só que eu estou calculando aqui a área só do triângulo, ou seja, o triângulo é a metade desse quadrado, né? Deixa eu ver se é um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, não é um quadrado, é um retângulo, porque aqui é 8 por 6, né? Mas não tem nada não, ó. Não é obrigado a ser quadrado não, pode ser um retângulo aqui, é a metade, ó. Dois triângulos com o mesmo tamanho, são congruentes. Então, no triângulo, quando eu vou calcular a área do triângulo, vai ser um lado, né, a base vezes a altura, só que agora dividido por 2, que eu não estou calculando só a metade. Então, dividido por 2, vai dar 48 por 2, dá 24. Pronto, então a área desse triângulo é 24. E a área desse pequenininho aqui, ó, a área desse pequenininho vai ser base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá igual a 6. Agora, vamos fazer a divisão. Ó, 24 dividido por 6. 24 dividido por 6. Vai dar igual a quanto? Vamos... 24 dividido por 6 dá 4. Vixe, professor. Aí, a razão proporcional em relação à área não dá certo? Dá. É pelo seguinte, tem uma observação que tem que ser feita para vocês. A razão proporcional da área, ó, a razão proporcional da área de qualquer figura vai ser o quadrado, ó, vai ser o quadrado da razão proporcional, ó, do lado, pode ser do lado, pode ser do perímetro, pode ser da diagonal. Então, a área, ela é sempre ao quadrado. Então, ela é o quadrado do lado. Então, quem é aqui o lado? O lado da razão proporcional está sendo 2. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, está certo. Viu? Quando for a área, é a mesma medida do lado ao quadrado. Certo? A razão proporcional entre os lados correspondentes ou a razão proporcional entre o perímetro ao quadrado. Por isso é que deu 4. Porque se trata de área, né? Pois é, então, continuando aqui, ó. Os matemáticos, né, já provaram que o que ocorreu neste caso acontece com todos os polígonos e todas as regiões poligonais semelhantes. Não é só com triângulo. Qualquer polígono é desse jeito. Então, se dois polígonos ou duas regiões poligonais são semelhantes, então a razão entre as medidas de perímetro é igual à razão entre as medidas de comprimento de quaisquer dois lados correspondentes, assim como é igual à razão entre as medidas de comprimento de outros dois elementos lineares correspondentes, com diagonais, né? Então, ele quer dizer também aqui, o que ele quis dizer com isso? Que eles serão semelhantes, pessoal, se você encontrar a mesma razão proporcional entre os lados correspondentes, como nós já fizemos. Se você encontrar razão proporcional, pode ser através do perímetro. Você pode encontrar razão proporcional através da diagonal, né? A diagonal é isso aqui, ó. Digamos que você tivesse aqui não um triângulo, mas um retângulo, aqui, ó. Está aqui a diagonal, que divide o retângulo em 2. A diagonal seria 10, 10 por 5, 2. Né? Se duas regiões poligonais são semelhantes, então a razão entre as medidas de área é igual ao quadrado. Tá aí ó, o que eu falei, é igual ao quadrado da razão entre as medidas de comprimento dos lados lineares correspondentes. Pode ser, ó, razão entre os lados, razão entre o perímetro, razão entre a diagonal. Então, eu posso fazer também a razão proporcional através da área, só que vai ser o quadrado ou dos lados, ou do perímetro, ou da diagonal. Beleza? Então, fica aqui, faça essa atividade aqui, ó, questão de número 14. Copie essa atividade e resolva. Observe as medidas das dimensões das duas regiões retangulares semelhantes e calcule no caderno a razão entre as medidas da primeira pela segunda.
Se é da primeira pela segunda, então a primeira figura é essa e a segunda figura é essa, né? Tá bom, porque eu gosto de fazer da maior para menor, é melhor de fazer. Então, razão entre as medidas de comprimento das bases. Medida de comprimento das bases. Base é isso aqui, ó. Esse aqui e esse. Pode ser em cima também. Razão entre as medidas de comprimento das alturas, que a altura é isso aqui, ó. Certo? Então, 20 por 14. Razão entre as medidas de perímetro, aí você soma tudo, todos os lados, divide pela soma desses lados também. E razão entre as medidas de área. Calcula a área desse aqui e divide pela área desse, tá certo? E aí tira a raiz quadrada. Digamos que dê, sei lá, 25, né? Se a divisão da área desse aqui por esse aqui der 25, então você faz a raiz quadrada de 25, né? Que seria 5, certo? Mas aqui é só uma suposição, não sei se é não. Beleza? Então, faça essa atividade aí. Vamos dar continuidade com a próxima página. Bom, agora nós vamos ver, façam lá aquela atividade, a questão que eu passei, que é a questão 10, né? E vamos dar continuidade aqui com semelhança de triângulos, né? Não mais os quadriláteros, agora vamos para os triângulos. Para que a gente tenha semelhança entre triângulos, segue também as propriedades dos polígonos anteriores, né? Só que tem alguns detalhes a mais aqui, né? Então, triângulos são polígonos. Desse modo, o que estudamos para polígonos em geral vale também para os triângulos, né? Então, dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo as duas condições, né, dos polígonos que a gente já estudou. Os lados correspondentes têm medidas de comprimento proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Se eles seguem essas duas condições, então eles são semelhantes, né? Lembrando que quando um triângulo é do tamanho do outro, né, quando a gente pega um que coloca sobreposto sobre o outro e dá do mesmo tamanho, ele é congruente, ele é semelhante e também é congruente, né? Que vale o mesmo tamanho. Então, vale também a recíproca. As duas condições estarão satisfeitas quando os triângulos forem semelhantes, né? Agora, tem uns detalhezinhos do triângulo que é bom a gente... Vamos recordar aqui algumas coisas, né? Por exemplo, não vem ao caso no momento, mas é bom a gente já recordar, certo? Todo triângulo, ele tem internamente, a soma dos ângulos internos dá 180. Pode ser qualquer tipo de triângulo, equilátero, né? Escaleno, isósceles, não importa. É um triângulo, então a soma dos ângulos internos dá 180 graus, certo? 180 graus. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Esse ângulo externo vale para qualquer lado, para cá, para esse lado. Esse ângulo externo aqui, ó, esse mais esse aqui, esse ângulo X mais esse ângulo Y, os dois juntos, eles estão dando aqui 180, ó. Eles dão 180 graus, certo? Então, esse ângulo de fora, só esse de fora, ele é sempre a soma desse mais esse, ó, certo? Esse ângulo de fora, ele é sempre a soma desse mais esse. É outra propriedade dos triângulos. Serve para qualquer lado aqui, ó. O ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos opostos a ele. Que não são, os dois ângulos que não são adjacentes, porque esse Y ele é adjacente, né? Tá junto aqui. Outra propriedade que a gente pode destacar aqui dos triângulos, é o seguinte. Isso aqui é basicamente do sexto ano, mas vamos recordar aqui, ó. Tem no oitavo ano também a gente fez isso aqui. É assim, se eu tiver
por exemplo, eu tenho um segmento de reta aqui. Esse segmento de reta ele mede 4 centímetros. Aí eu tenho outro aqui que mede... Eu tenho aqui outro que mede 6 centímetros, certo? E tem um aqui que mede 14. Pronto. Então, esse que mede 14, se você pegar 4 mais 6, são os dois lados menores, ó. Os dois lados menores aqui. 6 com 4 dá 10. Então, não vai dar para formar um triângulo. Por incrível que pareça, a gente não consegue formar um triângulo com 3 pedaços desse tamanho. Por quê? Porque o lado maior, os dois lados menores juntos não dão o tamanho do lado maior. Então, para que seja possível formar triângulo, os dois lados menores juntos tem que ser maior do que o terceiro lado, o lado maior, certo? Agora, digamos que esse lado aqui fosse só, por exemplo, fosse 8 ou fosse 9. Ó, se fosse só um 8, 4 mais 6, 10. 10 é maior do que 8, aí formaria um triângulo tranquilamente, né? Então tem essa propriedade que... Agora, e se o triângulo for, por exemplo, um triângulo equilátero, né? Por exemplo, aqui dá 3 e aqui dá 3. Aí não tem problema, ó. 3 mais 3, 6. 6 é maior do que 3. Aí, tranquilo, sem problema nenhum. Mas se você pegar, por exemplo, pronto, aqui esse lado aqui mede 15, ó. Esse lado aqui mede 15. Aí eu tenho um outro aqui, ó. Esse aqui mede 4, ó. Mede 4. E esse outro aqui mede 7, ó. Mede 7, ó. Esse mede 7. 4 com 7 dá 11, ó. Aí, como é que vai fechar um triângulo aqui? Não fecha nunca. Então, teria que ser dois lados que fossem maior do que 15. Não pode nem ser igual a 15, senão dá só uma reta em cima da outra. Tem que ser, esses dois aqui, teria que ser mais do que 15 para poder formar um triângulo. Entendido aí? Então, tem essa propriedade. Bom, dando continuidade aqui. Falei de coisas que não estão aqui, mas é importante a gente saber. Então, observe, por exemplo, os triângulos ABC e a linha B', C', em que os vértices A, B e C do perímetro correspondem, respectivamente, aos vértices A', B', C' do segundo, né? Então, tá aqui, pessoal. Vértice é isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer lado, né? Lado. Aqui é ângulo, ó. E esses pontinhos nos cantos são vértices. Então, esse ângulo aqui, ó, do vértice A, corresponde ao ângulo do vértice A'. O ângulo do vértice B corresponde ao ângulo do vértice B'. Isso quer dizer que eles são congruentes. A gente pode dizer aqui, ó, que ele tem, se ele tiver uma marcaçãozinha aqui, ele vai ter uma marcaçãozinha aqui, ó. Se tiver duas aqui, aqui também vai ter duas, só para dizer que eles são congruentes. E o ângulo do vértice C é congruente. Congruente quer dizer que tem a mesma medida do ângulo do vértice aqui, ó, C'. Então, pronto. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A'. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B'. E a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo C'. Portanto, eu posso dizer que, fazendo do maior para o menor, o lado A'B' está para o lado AB, assim como o lado B'C' está para o lado BC, assim como o lado A'C' está para o lado AC. É o que diz aqui, né? E aí a gente conclui que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A'B', C'. Semelhante a esse aqui, ó. Símbolozinho de semelhante. Esses triângulos, eles são semelhantes. Mas existem muitas outras propriedades
que nós vamos ver depois. Por exemplo, essa daqui é uma delas, ó. Paralela ao lado à linha B', eu vou traçar uma reta aqui, ó, paralela. Ó, essa reta aqui ela é paralela a essa. Eu formei um outro triângulo, ó. Ele vai ter o mesmo ângulo aqui e o mesmo ângulo que esse. Então, esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Também vale para cá, ó. Se eu passar uma reta paralela a essa outra aqui, ó, eu estou formando outro triângulo. Passando uma reta paralela a essa, eu estou formando outro triângulo e ele continua sendo semelhante. Vale para esse lado também, ó. Se eu passar uma reta paralela a essa outra aqui, ó, né? Se eu passar uma reta paralela a essa outra aqui, estou formando outro triângulo e eles continuam sendo semelhantes. Isso aqui é matéria da próxima aula, né? Vamos deixar para lá. Então, pessoal, vou passar aqui a atividade baseada nessa explicação, né? Que um triângulo é semelhante ao outro, tomando como base a razão proporcional entre os lados correspondentes e os ângulos correspondentes também devem ser congruentes, devem ser os mesmos, certo? Bom, turma, aqui está a atividade baseada no que foi explicado agora há pouco, né? Então, façam aí, tá? A questão 15. Examine estes pares de triângulos com medidas de comprimento na mesma unidade de medida, né? Se for centímetro, vai todo para centímetro. Se for metro, vai tudo para metro. Mesma unidade de medida, e escreva no caderno quais deles são semelhantes. Justifique sua resposta, né? Você vai justificar dizendo que a razão proporcional é a mesma, ou então que os ângulos são congruentes, né? Os ângulos correspondentes, mais ou menos assim. Então faça aí item A, B e C, né? São 3 pares de triângulos, você vai dizer se são congruentes ou não. Se não for, diga por que não é. E se for, diga por que também. Tem o D também aqui, né? Então, na questão 16, aqui você pode, ó, tá aqui, você pode fazer um print, né? Dá uma pausa no vídeo, aí faz um print e copia, certo? Aí, ó. Pronto, pode dar pausa e copiar. Aqui, nessa questão 16, desenhe no caderno 2 triângulos que sejam semelhantes e 2 que não sejam semelhantes, né? Aí você faz, é uma resposta pessoal. Na 17, os triângulos ABE e DCE são semelhantes. Calcule no caderno a medida do ângulo C, medida do ângulo D e medida do ângulo A. A medida do ângulo B, do ângulo do triângulo, né? A medida do ângulo AEB, né? Esse ângulo aqui, ó, AEB, certo? Só uma dica para vocês, ó, esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice, ele é congruente, certo? Então é isso aí, ficamos por aqui, façam a atividade, na próxima aula a gente faz a correção. Um abraço e valeu!